Olá pessoal, como vão? Meu nome é Darizon, eu sou médico de família e comunidade. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o diagnóstico de osteoartrite de joelhos. Primeira coisa que a gente precisa estabelecer é que é uma condição muito comum. Então, aquele seu paciente que muitas vezes está vindo por conta da pressão alta, da diabetes, ele traz essa queixa de dor no joelho. E a primeira coisa que você precisa pensar é na osteoartrite. Por ter uma prevalência tão grande, abaixo da população de 60 anos de idade, a gente sabe que isso chega a 27%. Acima de 70 anos, isso sobe para 44%. É muita gente, é quase metade dos pacientes vão ter alguma osteoartrite. Ainda não está muito claro quais são os processos fisiopatológicos da gênese da osteoartrite de joelho, mas a gente sabe sim que existe um desbalanço nos mecanismos biológicos e mecânicos de degradação e síntese da cartilagem, do osso e demais tecidos moles que envolvem a cartilagem. Alguns fatores de risco estão também muito claros, muito bem ligados ao desenvolvimento dessa doença. Então, idade avançada, né, pessoas que já viveram bastante, acima de 50 anos de idade, sexo feminino, obesidade, pessoas que têm uma carga que sobrecarrega essa articulação, uma história familiar, parentes que tiveram isso, estresse mecânico, atividades que sobrecarregam a articulação, como o trabalho na roça, o trabalho manual, levantando peso, com limpeza. Isso tudo pode predispor o indivíduo a desenvolver a osteoartrite de joelhos. Eu trago aqui para vocês esse esquema para a gente ilustrar que a osteoartrite não é uma doença exclusiva do colágeno, da cartilagem, mas ela afeta a articulação como um todo. Então a gente tem um comprometimento sim da cartilagem, mas também do osso subcondral, da medula óssea, da sinóvia, dos ligamentos, dos músculos. Ou seja, todos os componentes da articulação estão envolvidos neste processo. Mas enfim, o paciente está na sua frente e traz essa queixa de dor no joelho. O que você vai encontrar ali naquela história que ele traz para você ou no exame físico que vão confirmar a sua hipótese diagnóstica de uma osteoartrite, uma vez que, estatisticamente falando, você já está com essa hipótese na sua cabeça, não é mesmo? Você vai perguntar as características dessa dor e o paciente vai trazendo para você elementos que vão configurar a seguinte disposição: é uma dor articular que piora com o movimento. O que quer dizer isso? O paciente está em repouso e na hora que ele vai iniciar o movimento como se levantar, ele sente dor na articulação. A articulação é estressada e responde com dor. Quando ele acorda de manhã, a articulação está dura, tem dificuldade para movimentar, para ter amplitude de movimento. Ela fica rígida nos primeiros 30 minutos. Não mais do que isso. Passando desse período, a gente vai pensar em outros diagnósticos. Já falamos sobre isso logo mais. Crepita, o paciente conta para você que parece que a articulação está enferrujada. Ele ouve barulho quando ele mexe aquela articulação. E frequentemente ele traz outras dores articulares, em quadril, coluna, às vezes nas mãos. Então você vai fazer seu exame físico. Você faz o exame físico adequado e você vai perceber logo na inspeção que a marcha desse paciente ela é antálgica. Ele pode estar mancando, usando bengala. Ele pode ter um desalinhamento, principalmente nas pacientes mulheres que costumam ter um joelho valgo, não é mesmo? Crepitação, na hora que você palpa aquele joelho e mobiliza, você sente aquele ranger, aquele barulho, aquele crepitação mesmo. Deformidade óssea, quadros mais avançados, uma osteoartrite de longa data, pode ter sim deformação óssea, você palpar aquele joelho grande, né? Um joelho que parece uma panela, não é mesmo? A amplitude de movimento pode estar limitada. Na hora de fazer extensão, flexão, você não consegue atingir toda a amplitude que aquele joelho deveria alcançar. E um outro elemento que você pode identificar é uma palpação dolorosa na interlinha. O paciente sentado com o joelho 90 graus, você comprime seus dedos na interlinha e procura por dor. E o paciente acusa. Então são todos sinais que vão falar a favor de uma osteoartrite de joelho. Dito tudo isso, o diagnóstico é clínico. Não te falta mais nada para afirmar esse diagnóstico, que é de osteoartrite.
Mas a gente sabe que nem sempre fica tão claro, nem sempre a anamnese é tão elucidativa ou o exame físico é executado da melhor forma possível por limitações múltiplas. Então, o que a gente pode se valer nesse momento? Um exame de imagem, claro, ele pode te auxiliar a confirmar esse diagnóstico ou pelo menos documentar, a depender do serviço onde você trabalha. O que a gente vê nesse exame de imagem? A gente vai pegar um raio-x da articulação. Importante lembrar de sempre fazer as incidências adequadas no caso do joelho, de PA e perfil, ok? Você pode até solicitar imagens da articulação patelofemoral, muito bem. E o que nós vamos ver é uma redução do espaço articular. Perceba na primeira imagem, à esquerda, que o compartimento medial do joelho está com uma redução importante do espaço em relação ao compartimento lateral. E que na segunda imagem nós percebemos já a formação de ossos novos, onde não deveria haver, são os osteócitos, não é mesmo? Isso tudo vai ser muito sugestível de um quadro de osteoartrite de joelho. Agora, se mesmo assim você não está convencido do diagnóstico, você pode sim recorrer a algum critério de alguma sociedade especializada no assunto. Acho que a gente tem mais citada na literatura é o Colégio Americano de Reumatologia que traz para nós esses critérios. Então, se você não tem à sua disposição uma radiografia, um exame de imagem, você vai pelo critério clínico laboratorial, que seria uma dor no joelho, mais 5 dos seguintes critérios, ou seja, idade acima de 50 anos, como já falamos, a rigidez matinal menor do que 30 minutos, crepitação, sensibilidade óssea, dói ao encostar no joelho, crescimento ósseo, aquele joelho que já tem uma deformação, que está grande, não tem calor, ou seja, não tem aquela inflamação palpável no seu exame físico. A prova inflamatória é negativa, um VHS baixo, fator reumatoide baixo. E, se você tiver à disposição, uma punção do líquido sinovial compatível com a artrite, que não acuse outros processos. Mas, se você tiver o raio-x, sim, fica até muito mais fácil, não é mesmo? É a dor no joelho com osteófito na radiografia e mais um. Se tiver idade acima de 50 anos, fechou. Rigidez matinal abaixo de 30 anos, fechou. Se crepita, fechou. Então você tem aí os critérios para te auxiliarem no momento de maior incerteza. Agora você me fala, Darizon, estou inseguro, estou em dúvida ainda, estou com medo de estar comendo algum diagnóstico diferencial, alguma outra possibilidade. Então vamos lá, vamos para os sinais de suspeita para pensarmos em outras condições. Nesse caso, se você tiver uma artrite que tem uma rigidez matinal maior do que 30 minutos, de padrão inflamatório, com uma artrite metacarpofalangiana associada, um padrão de artrite simétrico de pequenas articulações, isso vai te fazer pensar em artrite reumatoide. E nesse caso, para você descartar, você solicita provas inflamatórias como PCR-VHS, um fator reumatoide bastante sensível e um anti-CCP mais específico para artrite reumatoide. Exames de raio-x podem auxiliar. Tomografia, ressonância, ultrassom, a gente sabe que isso nem sempre é tão acessível na maioria dos serviços de atenção primária. Mas se você tiver, pode te auxiliar no caso também. Agora, se na sua anamnese você identifica uma história mais aguda, uma dor no joelho há 2, 3 semanas, seguida de um trauma prévio, jogando futebol, correndo, um entorse, e no seu exame físico você identifica ali algo como bloqueio articular, flexiona, mas não estende tão bem, ou tem uma propedêutica favorável, com provas meniscais, como gaveta, láquima, aguarde por nossa aula de propedêutica do joelho. Você vai suspeitar sim de uma lesão das estruturas internas do joelho, como menisco e ligamento. E nesse caso, não tem muita conversa, infelizmente, o exame de eleição é a ressonância magnética do joelho, tá? Nem sempre disponível, tem uma solicitação difícil no serviço de atenção primária, tá certo? Mas é o que vai firmar esse diagnóstico. Se a clínica do paciente agora traz uma dor ou sensibilidade especificamente na face medial do joelho, ou seja, não é exatamente aquela dor articular, aquela dor quando ele se movimenta dentro da articulação, mas sim nessa parte específica da pata de ganso,
ok? Da inserção dos tendões dos músculos semitendíneo, grácil e sartório. A gente vai pensar em si numa síndrome da pata de ganso, da pata anserina, ok? E o diagnóstico nessa situação ele é clínico, ele não se vale de outros equipamentos como imagens, tomografia, ultrassom. Você pode fazer uma prova terapêutica, aplicando localmente um anestésico ou um corticoide, o paciente vai ter a melhora, que vai ser tratamento e diagnóstico. Mas se a história tem um início agudo, uma duração limitada de horas, dias, que entra em atividade, remissão, com aquela articulação de inflamação evidente. Você olha a articulação, ela está vermelha, ela está inchada, ela não pode nem ser tocada, que dói muito. Com todas as características clássicas da inflamação de dor, calor, rubor, turgor, aí sim você pode pensar numa deposição de cristais ou até mesmo numa situação mais aguda, como uma infecção. E nesse caso, não tem jeito, você precisa fazer uma punção do líquido sinovial, do líquido articular. Se isso não está disponível no seu serviço, esse paciente deve ser devidamente encaminhado para um local onde isso seja feito. E a análise do líquido vai nos dar a resposta. Uma imagem pode auxiliar, sim, mas não deve atrasar esta punção. Assim chegamos ao fim da nossa aula, que eu espero que tenha sido muito útil para te ajudar a diagnosticar essa condição que é tão comum, mas que pode nos levantar dúvidas, principalmente nos diagnósticos diferenciais. Repassando um pouco para a gente firmar os nossos aprendizados, vamos lá. Trata-se de uma condição muito comum. Acima de 70 anos pode chegar a quase a metade dos pacientes. Os sintomas são dor na articulação, rigidez abaixo de 30 minutos pela manhã, crepitação que você até sente no exame físico, deformidade óssea, paciente manca, usa uma bengala nos casos mais avançados, você pode ter um desalinhamento que sugere um joelho valgo ou varo. Os exames não são necessários para você firmar esse diagnóstico, mas eles podem sim te auxiliar a confirmar em caso de dúvida ou separar de diagnósticos diferenciais. Diagnósticos diferenciais esses que são, por exemplo, uma artrite inflamatória, como artrite reumatoide, uma inflamação evidente aguda, uma suspeita de gota, deposição de cristal ou um quadro infeccioso, lesão das estruturas internas do joelho, como ligamentos ou meniscos. Muito bem? Espero que tenham aproveitado, que levem isso para a prática diária de vocês, que deixem as dúvidas se elas existirem. Vamos conversar, discutir mais sobre esses assuntos. Um abraço, pessoal!